Fala, Devis, tudo bom? Nós vamos aqui agora para a nossa aula gratuita de Laravel 11 e eu quero abrir aqui a documentação do Laravel, porque nós vamos fazer o seguinte: nós vamos acessar uma API externa para o nosso projeto, né? Então a gente já quer deixar esse serviço montado, esse serviço pronto. É, é o HTTP TP Client. Deixa eu botar maiúsculo HTTP Client. Então, nós iremos usar esse serviço aqui do Laravel, né? Tá aqui, ó, HTTP Client. Então, nós vamos utilizar ele para que a gente acesse uma API. Eu quero deixar aqui os créditos. Eu vou deixar também no comentário desse vídeo a API aqui do, do Guto Alves, né? Eu não conheço, mas eu encontrei essa API aqui dele, né, no GitHub. E deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o perfil dele para dar os créditos a ele aqui. Aí, eu segui ele aqui. Então, esse aqui é o Guto Alves, né? Ele tem aqui algumas coisas aqui no Git dele. Então, vejam lá essa API dele de loteria que eu achei bem interessante. Ele construiu ali em Java. Achei bem interessante essa API e nós vamos consumi-la, né? Tem aqui, ó, o valor para vocês doarem, se vocês puderem dar uma força aí para ele. Valeu? Então, para a gente consumir uma API externa no Laravel, e aqui no Laravel 11, a gente usa o HTTP Client. Então, qual arquitetura que nós iremos utilizar? Eu gosto muito, e esse projeto aqui ele vai ter padrões repositories e services. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui na pasta app e eu crio uma pasta chamada service, certo? Com a extensão aqui do Visual Studio Code de criar classes, eu vou criar aqui, ó, New Class, e vou dar um nome a essa classe. Então vai ser Loterias Services Service. É o nome dessa classe. Então ele já vem aqui, ó, para dentro de Service, Loterias Service. O que que nós iremos fazer aqui? Nós vamos criar aqui a nossa URL base da loteria, né? E vamos ter os endpoints. E esses endpoints serão os métodos. Aqui dentro nós temos, ó, três requisições. A gente tem a requisição para pesquisar as loterias disponíveis. Nós conseguimos pegar o retorno de todos os resultados da loteria específica, né? A gente consegue também fazer um get do retorno da loteria e o concurso específico e consegue pegar o último concurso. Então a gente vai criar esses quatro métodos para que a gente acesse, né, a API e saiba qual foram os concursos, né? Então, através do serviço. Então, a gente vai fazer o consumo dessa API. Então, inicialmente, a gente vai usar essa primeira URL, ok? A gente vai usar essa primeira URL. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eu gosto muito de criar um construtor, então function, e aqui a gente vai criar um construtor, construct. Aqui a gente vai criar uma private, uma variável private, chamado um atributo private chamado base URL, certo? Então, aqui nesse base URL, ponto e vírgula, o que que a gente vai fazer com esse base URL? Nós iremos passá-lo aqui dentro da seguinte forma. Vamos dizer o seguinte, cara, olha, this base URL igual ou então nós poderemos fazer melhor. Ao invés de colocar aqui essa base URL, o que que nós iremos fazer? Nós vamos lá no env e vamos criar aqui vamos botar aqui um comentário, variáveis do sistema variáveis da API de loteria, da API de
loteria. Vamos criar aqui base URL lottery, certo? Igual, e aí vamos colocar aqui a nossa base. Então, a nossa base é essa aqui. Essa aqui é a URL base da loteria. Então, o que que nós vamos fazer lá agora para pegar essa loteria? A gente está dizendo aqui que a base URL é essa aqui, correto? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos eliminar esse construtor aqui. Vou botar aqui e deixar ele para uma entidade que a gente vai usar já já, né? A gente pode fazer o seguinte, como a gente vai utilizar arrays, então eu vou criar aqui um private chamado arrays e vou dizer o seguinte, cara, olha, diz array igual array. Pronto. Então, estou dizendo que esse array, eu quero chamar ele sempre fora. Então, o que acontece? Eu posso atribuir esse array vários atributos. Então, eu costumo sempre deixar esse construtor aqui para que eu possa usar alguma coisa no futuro e ter um método construtor que eu possa passar algo. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou criar o primeiro método, que é o public function. Eu vou criar um método, vamos ver aqui o nome dele, que é o ele retorna todas as loterias. Então vamos criar aqui um método all lottery. Então é um método que vai retornar todas as loterias. Então vamos dar aqui um return, né? Que a gente vai fazer o seguinte: a gente sempre vai retornar um array montado, né? Então a gente vai fazer o seguinte, olha, vai dizer diz AR e vai montar o nosso array aqui, certo? Então, quando a gente fizer isso aqui, a gente vai estar sempre montando o nosso array. Então, eu vou deixar isso aqui para logo mais. E o que nós vamos fazer? Nós vamos importar aqui dentro aquela biblioteca do HTTP Client, certo? O que que nós precisamos? Nós vamos usar esse método aqui, ó, que é o método get, né? Então, para importar o HTTP Client, a gente precisa trazer essa facade para aqui para o nosso serviço. Então, aqui a gente vai importar essa facade. E aqui fala bem assim, ó, se você quer acessar com o método get, né, você tem aqui, ó, você pode criar uma variável response e trazer aqui o que você precisa. Beleza? Então aqui, como a gente vai usar o env, então a gente pode chamar aqui e buscar a nossa URL lá do env, que é essa aqui, ó, que é a nossa base URL. Então a gente coloca ela aqui. Ou a gente pode fazer o seguinte, a gente pode criar aqui uma variável chamada base URL, certo? Base URL e colocar esse ponto .env aqui dentro. Aqui dentro. Então, beleza. Temos aqui agora a nossa base URL. Então, vamos fazer aqui, colocar nossa base URL. Aí vamos concatenar ela com o nosso endpoint desejado aqui, que é o API, que é o que vai retornar todas as loterias. Então, a gente pode dar um return aqui agora da seguinte forma. Na documentação, a gente pode passar um body, tá vendo? A gente pode passar um objeto, um JSON, uma coleção, um resource, o status da requisição, que isso aqui é muito importante, né? E aqui, se a requisição foi sucesso, fazer redirect, header, tudo aqui. Então, o que acontece? Vamos passar aqui se a nossa requisição teve um status ok. O que que eu costumo fazer aqui? Eu verifico, cara,
Response status, deu certo? Deu. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos retornar o nosso array, que a gente colocou lá, né? Então, a gente vai retornar, inicialmente, vamos retornar o valor, o atributo inteiro, né? Vamos retornar tudo agora. Vamos retornar aqui o nosso response.json, certo? Então, no JSON, a gente pode deixar só JSON ou colocar assim. Vamos só fazer um teste aqui. Vamos colocar só o JSON. Então, como a gente pode testar isso aqui? A gente pode testar no nosso navegador se está fazendo certo, né? Se está dando tudo ok. Porque essa requisição ela será feita via uma cron job para poder estar alimentando nossa base de dados. Então, a gente vai aprender também a criar nossas cron jobs, que vai estar alimentando também nossa base de concursos também, né? Para poder fazer o encerramento dos bilhetes que vão estar sendo apostados aqui. Então, o que que a gente vai fazer aqui agora? Vamos fazer um teste aqui. Nós iremos criar um controller, não PHP Artisan make controller. Vamos criar aqui o teste controller. Ok. Então, ele vai ser criado aqui em controller mesmo, esse teste. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um public function index e vou testar e vou usar esse controller para a gente poder fazer o teste dos nossos serviços. Então eu vou criar aqui um método construtor também nessa classe e vou construct e vou passar aqui o seguinte, aqui vai ter um private que eu vou chamar aqui de service lottery, certo? Service lottery. Então aqui dentro, o que que eu vou passar aqui? Eu vou pegar o nome da classe da loteria. Ou então, vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui dentro o seguinte, diz service lottery, ele é igual a app make. Aí aqui eu pego a classe, que é a lottery service, que é essa classe aqui, ó. Eu pego ela, coloco aqui dentro e faço dois pontos class. Aqui é um serviço, aqui é um serviço que eu consigo, né, trazer um helper do lado para trazer classes, né? E aí não ficar injetando dependências aqui. Deixa eu colocar esse método assim. Então aqui tem o service lottery, tá certinho. Tem aqui a classe. Então o que que nós vamos fazer agora aqui? Nós vamos dar um return no diz service lottery. Vamos chamar o all, com o nome do método que a gente criou lá, all lottery. Então, como é um método público, a gente pode chamar diretamente assim, né? A gente pode chamá-lo assim. Como não tem nenhuma passagem de parâmetro, então a gente vai ter um retorno. Então vamos na nossa rota web e vamos importar esse controlador lá. Então aqui na rota web, para a gente poder fazer um teste, vamos aqui em router, get, então vamos botar aqui all lottery. Aqui vamos passar o seguinte, vamos passar a classe aqui, né? Aqui a class e aqui o método que é o index. Eu vou fazer o seguinte, como eu vou passar todos os testes aqui nessas rotas, eu vou chamar aqui de all. Eu vou chamar aqui de all. Deixa eu ver se fica legal chamar de all. Eu vou chamar aqui de all. Vou chamar aqui de all esse método e vou, né, mantê-lo. Cadê aqui minha rota? E vou mantê-lo aqui. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou importar essa classe para não dar erro. Então assim que eu acessar lá o meu endpoint da minha aplicação, que está no localhost 8080 ao lottery,
ele vai ter que prover para mim o resultado da loteria. Aqui ele está dizendo que o Lottery Service Docsnox existe na onde... aqui. Faltou o seguinte, no controlador eu tenho que importar também essa classe, ó. Tá vendo? Então, lembre-se sempre de importar a classe utilizada. Então, foi por isso que a nossa aplicação não foi. A variável AR. Então, diz AR igual AR. Por que deu esse erro? Eu vou fazer o seguinte, como eu não vou utilizar this AR, qual é o erro aqui? Está dizendo que não existe uma variável chamada AR. Public function construct. Eu vou tirar esse, eu vou comentar esse AR aqui por enquanto, que não está sendo utilizado. E vamos acessar agora aqui. Então aqui nós tivemos o retorno. Nós tivemos aqui o retorno da nossa API, né? Então nossa API está retornando aqui. Então aqui é a rota ao lottery, né? Então já estamos já com o nosso serviço pronto. Eu vou tirar esse AR aqui por enquanto, deixar o construtor aqui vazio. Então pegamos aqui a base, né? E aplicamos aqui. Então já temos uma rota. A segunda rota que nós vamos ter no nosso serviço, na construção do nosso serviço, seria buscar uma loteria, né? Tipo, pegando a partir daqui, a partir desses nomes aqui. Por quê? Nós iremos usar esse serviço para que a gente possa inserir no nosso banco os tipos de loterias. Nós vamos trabalhar só com uma inicialmente, mas aí vocês podem pegar o projeto e trabalhar com outras loterias também. Então essa é a ideia. Então vamos seguir para a segunda rota. Qual seria aqui a segunda rota? Seria a rota do resultado mais recente. Então a gente vai criar uma rota chamada latest result, né? Então essa rota a gente precisa passar um parâmetro. Então vamos criar aqui, ó, public function vamos botar aqui como latest result, então último resultado. Nós vamos precisar passar aqui um parâmetro que vai ser chamado a lottery, né? Vamos ter esse parâmetro aqui sendo chamado. Vamos precisar passar um parâmetro nesse controller, nesse método. Por quê? Porque aqui, ó, a gente pode escolher qual loteria a gente quer. Se a gente quer a Mega Sena, se a gente quer a Quina, se a gente quer a Lotofácil, se a gente quer a Lotomania, quer o Time Mania. Então a gente vai poder passar esses nomezinhos aqui lá no nosso endpoint. Beleza? Então aqui tem um latest result. O que a gente vai fazer? Uma coisa que a gente pode fazer também aqui, para deixar ainda melhor a semântica do nosso código, deixar, né, o código mais clean, a gente vai criar aqui, ó, temos aqui a nossa private base URL. Então no construtor eu disse que a base URL é igual a esse env aqui. Aí nós podemos remover isso aqui e usar o nosso diz URL. Vamos criar também aqui uma nova variável chamada private array, que foi a variável que estava dando aquele errinho lá com a gente, né? E vamos dizer o seguinte, cara, diz AR é igual AR igual
array aqui do PHP, né? Então essa variável ela tem uma tipagem de array. Ela é um array ou ela pode ser um objeto no futuro. Nós vamos ver o que que a gente vai fazer com ela. É, a gente pode fazer o seguinte, para deixar já, a gente pode criar no futuro uma entidade para ela, né? Colocar uma classe, né? Então eu quero que ela seja agora somente um array. Mas a gente pode mudar esse service no futuro. Então nós vamos rodar aqui o nosso projeto na Lottery e a gente vai perceber que não mudou nada. Então vamos para o segundo que a gente está fazendo aqui, né? Vamos colocar aqui um retorno também. é, Vamos deixar aqui o retorno, né, ok, e deixar um retorno aqui, vamos deixar um retorno aqui, ó, response.json, e aqui a gente vai passar o seguinte, a message, vai fazer o seguinte, olha, not, not lottery, eu estou escrevendo loteria errado, eu estou escrevendo errado, é com dois T, lottery. Aqui, ó, lottery. Então, vamos aqui abrir aqui e vamos dar uma consertada nos nossos métodos. Aí tá aqui, loteria services, né? Uma coisa também que a gente pode fazer também é o seguinte, ó, deixar tudo um pouco mais em inglês, né? Então aqui, vamos colocar aqui como lottery service e mudar aqui também, ó, lottery services. E aí, aonde a gente importa, vou consertar ali, peraí. Onde a gente importa ela, a gente vai mudar também o nome da classe também, né? Para que não venha dar esse erro. Então a gente vai mudar aqui, apagar esse L a mais, e vamos mudar também aqui. Fiz errado, ó. Aqui. Lottery, beleza. Então nós temos aqui o nosso controller. Aí vamos continuar aqui então. Então aqui a gente vai dar uma resposta que not found lottery, né? Então não encontrou, né? Not found lottery. Então aqui a gente vai colocar vírgula 401. Então, esse aqui vai ser um retorno, né? Aqui vai ser um retorno de mensagem caso não se tenha nada, né? E aqui é o retorno caso se tenha, a gente vai tratá-lo e fazer o que a gente precisa fazer, né? Com esse retorno, aonde a gente quer retornar. Se a gente já quiser montar o array aqui, nós iremos montar o array. Só que o nosso intuito aqui é mostrar nessa parte como você acessa uma API externa. Então aqui tem essa rota, né, API. Então a gente vai copiar esse mesmo trecho de código, e fazer o seguinte, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode concatenar aqui embaixo como é que está o endpoint lá que a gente precisa fazer. A gente precisa colocar depois do API, a gente precisa colocar o nome da loteria e latest. Então, aqui a gente vai concatenar com o low, vamos mudar também aqui, ó, lottery, botar mais um T aqui que estava escrito errado. E aqui a gente vai concatenar com o latest. Então, barra, aqui mais uma barra, latest. Então, esse retorno, ele vai ser da mesma forma aqui, ó. Pronto. Então, copiei ali, colei, então ele vai retornar para a gente. A gente vai passar o parâmetro qual loteria a gente quer, né? A gente vai dizer qual loteria a gente quer. E a gente vai passar também aqui, né, e ter a resposta dessa loteria. Então, ok. Então vamos criar aqui um novo método chamado public function specific.
lottery. Specific lottery. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai usar o request, né? Então a gente vai chegar aqui, ó, request, e passar aqui request. Então a gente vai pegar essa requisição. Vamos dar um retorno aqui na nossa request. Eu gosto muito de fazer isso aqui, ó. Dar um retorno na nossa request all, certo? E vamos criar esse método specific lottery, né? Vamos specific lottery. Vamos pegar ele aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos botar como um lottery result. Lottery result. Vamos pegar ele aqui para ficar mais semântico. Vamos na nossa rota web e vamos criar aqui o novo método vault get. E vamos fazer o seguinte, lottery result. E aí vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos passar aqui o teste com teste com controller class vírgula, e vamos passar aqui o nosso método. Beleza. Só que acontece, a gente precisa passar aqui um valor específico. A gente precisa passar um valor específico. De qual loteria é? Eu acho muito interessante a gente fazer o seguinte aqui, ó. A gente colocar aqui tipo lottery. Por que a gente faz isso aqui? Eu vou mostrar lá agora no nosso retorno. Quando a gente faz isso aí, a gente precisa fazer o seguinte no nosso método. Ao invés de pegar aqui dessa forma, a gente pode passar assim, ó, lottery, e aí a gente vai dar um retorno na loteria que está sendo retornada. Vocês vão entender por que eu estou fazendo isso aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu vou pegar a minha URL aqui, vou duplicar ela aqui do lado. Dupliquei o errado. Eu vou pegar a loteria aqui, vou duplicar aqui, trazer para aqui e vou criar aqui o novo método específico. Demora um pouquinho, né? Então ele está pegando o mesmo método lá. Só que agora eu vou chamar esse método aqui, ó, result, loteria result. Então eu vou passar ele aqui no endpoint do navegador e vou passar aqui ó, Mega Sena, certo? Vou passar aqui como Mega Sena. Pronto, eu tô tendo retorno desse parâmetro aqui, ó, entendeu? Então, se eu quisesse passar alguma coisa na requisição, eu poderia passar tranquilamente aqui no meu controller e botar request. Só que como eu quero pegar esse ponto que está aqui na minha rota, tá vendo? Eu estou chamando a rota desse jeito aqui. Então, aí eu estou assumindo isso aqui. Certo? Beleza. Então, a gente está criando isso aqui para poder fazer o teste da nossa loteria, né? Então, automaticamente a gente vai mesclar esse serviço quando a gente for construir os nossos cron jobs para poder consumir esses dados e inserir na nossa base de dados. A gente só vai usar esse serviço para abstrair da nossa lógica. Ok? Então agora o que a gente precisa fazer? Nós precisamos retornar essa loteria aqui, ó. Então o que acontece? Eu vou chamar esse latest result, né, que está aqui em controller. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dar aqui um return, vou chamar o meu diz services lottery e vou chamar esse cara passando aqui dentro o lottery, certo? Passei aqui dentro o lottery. Então automaticamente ele vai me retornar o resultado que eu passar lá no meu endpoint aqui, ó. Então Mega Sena, ele vai me retornar o último resultado da Mega Sena, só que ele não retornou. Ele deu aqui, ó, not found last Mega Sena. Por quê? Olha o erro aqui onde está. Vamos lá no nosso service.
faltou aqui uma barra em API. Como a gente está trabalhando com barras, o ideal é a gente concatenar com aspas duplas. Então, aspas duplas e aqui aspas simples. Pronto. Aspas duplas e aspas simples. Então aí agora a gente vai ter o nosso retorno da Mega Sena. Espera aí, tem duas barras ali. Deixa eu ver por que que não tá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar a nossa URL base aqui, a nossa URL base, com essa API já, ó, né? Porque aí vai dar no mesmo para a gente chamar essa lottery, né? Então eu vou chegar aqui, ó, no nosso ponto .env e já vou deixar aqui. Ah, não estava certo. É porque aqui tinha uma barra a mais, não é isso? É, tinha uma barra a mais ali. Peraí. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Peraí. Ó. Então essa barra aqui não precisa. Vamos fazer o teste agora aqui se é isso. Bem-vindo ao mundo fantástico da programação. Então ele está falando o seguinte, cara, isso aqui está errado. Vamos lá. Está errado, está errado. Pronto. Temos nosso retorno aqui da nossa. Deixa eu diminuir aqui pra vocês verem, né? Temos aqui o nosso retorno do nosso último concurso, que foi no dia 29/10, e o número do concurso foi esse. Ok? Pronto. Então a gente já consegue retornar o nosso serviço do último resultado. Então, beleza. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar o outro endpoint agora. Qual é o outro endpoint que a gente tem aqui? A gente tem agora a loteria e o concurso. Então a gente precisa retornar o resultado da loteria e o concurso específico. E precisamos também retornar a loteria, né? Então retornar todos os resultados já realizados nessa loteria. Então vamos para esse aqui primeiro, retornar a loteria. Então o que que ele vai ser, né? O que que ele vai ser? Ele vai ser esse mesmo método aqui, eu vou copiá-lo. Eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar acima dele porque ele era para ele vir primeiro. Então aqui vou botar como all results, all lottery results. Beleza. Então aqui eu vou passar do mesmo jeito a loteria que eu preciso. Vou tirar esse latest, porque lá não precisa, né? É só o API e a loteria. E vou ter o meu retorno montado. Vou criar aqui, dentro da minha controladora, o meu método. Vou colocar aqui acima. Vou copiar esse daqui. Colocar aqui. Vou pegar esse método ao lottery result. Vou colocar aqui. E vou retornar aqui. Então, aqui vai ser, vamos colocar aqui como ao lottery result, e vamos fazer o nosso método de teste lá no routes web. Então, route get vai ser ao result lottery. Aqui vamos passar o nosso controlador, que é o teste controller class. E aqui o nosso método, que é o all lottery results, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Esse método aqui, deixa eu só confirmar se está certinho. Está certinho. Então, ao acessar esse endpoint agora, eu vou duplicar a nossa chamada aqui.
Vou duplicar ela. E o que que vai acontecer? Ao chamar esse endpoint aqui, ó, da Mega Sena, ele vai do not found. War result. Por quê? Por quê? Por quê? Vou explicar por quê agora. Porque a gente precisa passar aqui a nossa lottery. Então, a gente precisa passar a nossa lottery. Então, deve ser uma rota que carrega muito mais dados, né? Não vai ser tão fácil. Então, que a gente tem que carregar lá em background, né? Para a gente poder alimentar a nossa base de dados. Deu uma demoradinha na API aqui do amigo. Mas essa é uma rota que não vai ser tão usada, né? Porque a gente vai estar sempre alimentando nas rotas iniciais. Então, aí, ó, não é uma rota tão fácil, né? Não deve ter paginação. Então é uma rota bem grande, ó, que tem todos os concursos já cadastrados na base dele. Então aqui, ó. Pronto. Então essa rota aqui vai ser uma rota um pouco menos utilizada. A segunda rota que nós vamos ter acesso aqui, na documentação dele ele não fala nada sobre paginar essa rota, senão agora a gente precisa criar, a gente precisa saber o resultado desse concurso aqui específico. Então a gente precisa passar dois, dois parâmetros. Então, como a gente pode passar dois parâmetros? Como a gente pode passar dois parâmetros? Vamos ver agora. Fazendo com que a gente consiga passar aqui, ó. Vou deixar a rota. Essa rota aqui, ela vai ter dois parâmetros, né? A gente vai ter aqui tanto a loteria, tanto o concurso. Quando a gente pega a primeira rota, a gente verifica que tem aqui, ó, a loteria e o concurso, né? Então, o que a gente vai passar aqui agora? A gente vai criar um serviço, um novo serviço aqui, que é um serviço que a gente vai passar dois parâmetros na requisição. A gente vai passar a loteria, eu copiei ali, e vamos passar também a variável context, que é o concurso, né? Beleza. Ele está reclamando ali que não está aparecendo. Ah, beleza. Então aqui, ó, você tem a API lottery, né? Barra. Então aqui, ó, vamos concatenar com o contest. Beleza. Então aqui vai ser o contest lottery reset, que é o nome desse método. Então aqui ele vai retornar do mesmo jeito. Então eu estou concatenando a loteria e o concurso. Então eu vou chamar esse serviço em um método aqui, ó, chamado public function. Eu vou botar aqui como contest lottery. Contest lottery. Então eu vou passar aqui, ó, o lottery e vou passar também aqui, depois da vírgula, o contest. Né? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um return, né? This service lottery, e vamos chamar esse método que ele vai trazer esses dois caras aqui, ó, o lottery, e ele vai trazer também o contexto. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Para a gente saber se está dando certo, não precisa, vai dar certo. A gente está passando aqui os dois, né? Eu vou fazer um teste aqui inicialmente. Eu vou dar aqui um return aqui em cima e vou criar uma variável chamado lottery, e vou passar aqui a variável lottery.
e vou criar aqui uma variável chamada contest, chamada aqui, chama variável contest, né, que é o concurso. Pronto. Eu estou retornando ali em cima, estou dando aqui, escrevi errado, return, correto. Então eu vou retornar isso aqui abaixo será desprezado agora. Só para a gente poder ver se está retornando certo. Então aqui o endpoint que a gente criou foi esse aqui, ó, context, né, vamos criar esse endpoint lá, né, na nossa rota aqui. Vamos criar esse endpoint aqui, chamado get, e aqui chamar ele do seguinte, vamos chamar aqui o test controller class, e aqui vamos passar um método. Deixa eu copiar lá o nome do método porque é melhor para evitar fadiga. Aqui o context, cadê? Na rota web, eu vou colocá-lo aqui. Então agora eu preciso passar dois parâmetros. Eu preciso passar o lottery barra, e preciso passar também o contest, que é o concurso, certo? Beleza, estou passando aqui o lottery, o contest. Beleza, estou passando aqui eles certinhos. Passei. Ok. Então vamos lá fazer o nosso teste. Eu vou colocar aqui como sorteio do Edge. E aqui vai ser o 1988, é o número do concurso. Então ele vai ter que aparecer ali, sorteio do Edge. Então agora a gente vai fazer o seguinte, vamos remover do nosso controle, do nosso service, esse return, e agora ele vai retornar o resultado da loteria. Então vamos pegar aqui o primeiro resultado da última loteria, que é a Mega Sena, que será passado aqui em parâmetro, né, como Mega Sena. Aqui, Mega Sena. E o número do sorteio que está ali é o sorteio 2791. Então vamos botar aqui como 2791. Ok. Então passamos aqui, pegamos o sorteio certinho. Então, por fim, aprendemos aqui no Laravel como usar o HTTP Client para fazer requisição e trabalhar com esse padrão de services, né, de serviços. Então você pode ter outros serviços de API, e aí a partir de agora você pode levá-los para um repository, você pode levar para um controlador, você pode levar para uma tarefa agendada, pode levar para um job. Então você agora tem um serviço que consome essa API de forma eficiente. Valeu?